Paz do Senhor, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um domingo abençoado, né? Mais uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu para estarmos aqui aprendendo sobre a sua palavra, não é mesmo? Então, antes de darmos início à nossa aula, vamos orar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade? Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento nós te agradecemos, Pai, pela semana maravilhosa, Senhor, que tivemos. Pai, nesse momento nós queremos entregar a nossa aula nas Tuas mãos, Pai. Abençoa a nossa aula, Senhor, a nossa EBD, mas abençoa também, Senhor, as outras classes da nossa igreja, a classe dos adolescentes, dos jovens, dos juniores, das crianças, das irmãs, dos obreiros, dos varões, dos discipulados. Senhor, toma cada professor nas Tuas mãos, Senhor, cada um que vai ministrar a Sua palavra, Senhor. Nós te pedimos pelo nosso coleguinha de classe, Senhor. Ajuda ele a entender a Sua palavra, mas nos ajuda a entender a Sua palavra também. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que a Sua palavra venha ficar cravada nos nossos corações, Senhor. E dos nossos corações ela nunca venha sair. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo com as suas Bíblias, ó, a minha tá bem aqui do meu lado, tá bom? Então vamos lá, a nossa liçãozinha de hoje é a lição número 5, tá? A nossa revistinha desse trimestre tá falando especificamente da vida de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus dentre os doutores, tá bom? Então olha só, vamos ver o que a nossa liçãozinha traz para nós. Vamos ler a história para vermos. Quando Jesus completou seus 12 anos de vida, José e Maria foram a Jerusalém comemorar a Páscoa, como era de costume, e levaram o menino. Vocês sabem o que foi a Páscoa? A Páscoa foi uma festa que comemora a libertação do povo de Israel do Egito, tá? Lá no Antigo Testamento da nossa Bíblia, nós temos a história do povo que foi cativo no Egito, tá bom? E aí Jesus libertou o seu povo da escravidão do Egito, tá? Essa é a comemoração da Páscoa. Um dia antes, né, na véspera do povo ser liberto do Egito, Deus falou para eles fazerem uma comemoração, tá? E logo depois eles foram libertos, tá? Deus ajudou eles em todos os momentos, tá bom, crianças? Então vamos lá. Então José e Maria levaram Jesus, né? Jesus já tinha 12 anos, eles foram até Jerusalém comemorar a Páscoa. Depois que a festa acabou, voltaram para casa. Então eles estavam voltando para Nazaré, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Vocês lembram onde era Nazaré? Nazaré foi aquele lugar onde o anjo Gabriel apareceu para Maria para dizer que ela estava grávida de Jesus. Vocês lembram disso? Então, perfeito. Então, quando a festa acabou, José e Maria voltaram para casa, mas Jesus acabou ficando no templo. Templo é aquele lugar, crianças, para adoração, tá bom? Tudo bem? Então, Jesus acabou ficando ali sem que os seus pais soubessem. Ou seja, Jesus ficou no templo e José e Maria não sabiam que Jesus estava no templo. Imagina a preocupação quando eles descobrissem que Jesus tinha ficado para trás. Vamos ver o que aconteceu. No meio do caminho, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Então, procuraram entre os familiares e amigos, mas não o acharam. Ou seja, estava todo mundo voltando para Nazaré junto e aí eles começaram a procurar Jesus ali, porque eles achavam que Jesus estava ali com eles. Caramba, Jesus não estava ali. E aí eles ficaram preocupados, não é mesmo? Todo pai e toda mãe fica muito preocupado. E aí eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus, tá? Chegando lá em Jerusalém, depois de 3 dias procurando, ou seja, eles voltaram para Jerusalém e ainda ficaram mais 3 dias procurando por Jesus, tá? Encontraram Jesus no templo, entre os mestres da lei, tá bom? Todos estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que o menino dava. Ou seja, os mestres da lei eram pessoas muito inteligentes, que entendiam de muitas coisas daquela época.
tá bom? E o que acontecia? Jesus era só um menino de 12 anos e estava entre os adultos, entre pessoas que tinham muita sabedoria e muito conhecimento. E estava todo mundo admirado, sabe? Surpreso, porque Jesus era uma criança que sabia dar respostas muito bem elaboradas, com muita sabedoria, tá? Ele era uma criança muito madura. Então, olha só, vamos continuar. Todos estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que o menino dava. Então, sua mãe lhe disse: meu filho, seu pai e eu ficamos muito preocupados com você. Ou seja, Maria e José estavam preocupados, porque eles queriam saber onde estava Jesus, certo? Todo pai e toda mãe ama os seus filhos e eles ficam preocupados com os seus filhos. Não foi diferente de José e de Maria, tá bom? Jesus então respondeu: por que vocês estavam preocupados? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Que resposta vocês acham que foi essa? A princípio é meio difícil a gente entender o que Jesus está falando. Mas aí depois, quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente descobre. Jesus está falando assim: não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Que pai é esse? É Deus. Porque foi Deus que enviou Jesus para a terra. Deus é o nosso pai, certo? Então, foi Deus que enviou Jesus para a terra, não foi? Certo? Maria engravidou e deu à luz a Jesus, mas foi Deus que enviou Jesus para a terra, tá bom? Então, Jesus tinha essa noção que ele era filho de Deus, tá? Então, quando ele falou, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, ele estava na casa de Deus, tá bom? Era isso que ele estava falando. Depois dessas coisas, os três voltaram para Nazaré. Jesus, José e Maria, tá bom? E Jesus permanecia obediente aos seus pais. Essa parte é muito importante. Lembra que a tia sempre fala para vocês que nós devemos ter um caráter cristão? Ou seja, seguirmos os ensinamentos e os passos e as atitudes de Jesus Cristo? Então, o que Jesus está dizendo aqui? O que a palavra está dizendo aqui? Que ele voltou para Nazaré e Jesus permanecia obediente aos seus pais. Ou seja, tudo que José e Maria falavam, Jesus obedecia. E eu acredito que Jesus obedecia com, um sorriso bem bonito no rosto. Ou seja, mostra para nós que nós devemos sim obedecer os nossos pais em todos os momentos. Tá bom? Tudo bem? Então, se nós falamos que temos um caráter cristão, nós precisamos em todos os momentos obedecermos os nossos pais e as nossas mães, tá bom? Ou as pessoas que cuidam de nós, tá, crianças? À medida que o menino crescia em altura, ou seja, ele nasceu bem pequenininho e foi crescendo, foi ficando uma criança, aí depois ele passou a virar um adolescente, foi virando um jovem, até que virou um adulto, certo? Então, enquanto o menino crescia em altura, também crescia em sabedoria e graça, tá bom? E tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais deles. Ou seja, crianças, enquanto Jesus crescia de tamanho, ele também crescia em sabedoria. Sabedoria onde? Na palavra de Deus, tá bom? Então, cada vez que passava, Deus e as outras pessoas ao redor se agradavam cada vez mais de Jesus, tá bom? O nosso memorizando de hoje está lá em Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, e fala assim: é o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria, o entendimento vem dele. Ou seja, crianças, é Deus que nos dá a sabedoria. Nós precisamos pedir a ele: Deus, nos dê sabedoria, tá? E aí, quando nós pedimos, Deus nos atende. Tudo que nós pedimos, se soubermos pedir, Deus nos atende. Então, é Deus que nos dá a sabedoria. Por que ele nos dá sabedoria? Porque a sabedoria vem dele, tá bom? E Deus é a própria sabedoria também, tá, crianças? Vamos lá. Nossa liçãozinha de hoje está em Lucas, no capítulo 2, versículo 41 até o 52. Vamos ver como é que a nossa Bíblia trata essa história. A historinha tá aqui, ó. O texto, a liçãozinha tá aqui.
mas nós vamos ver como é que está escrito na nossa Bíblia. Porque é muito importante nós lermos aqui e irmos pautar na nossa Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Lembra que eu falei para vocês da Páscoa? É a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, tá, crianças? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. O costume é aquela coisa que nós sempre fazemos sempre, tá? Sempre fazemos sempre. Que nós estamos habituados a fazer, que nós fazemos sempre, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo de costume. É costume todo dia das mães nós passarmos com a nossa mãe, né? Dia dos pais, passarmos com os nossos papais, são costumes, tá bom? Terminada a festa, ou seja, quando a festa acabou, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Lembra que a tia falou? José e Maria foram e Jesus acabou ficando para trás, tá? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, ou seja, eles passaram o dia todo andando e só depois eles foram perceber que Jesus não estava com eles. Nossa, eles devem ter ficado cansados, hein, gente? Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. O que é perplexo? É surpreso, tá, crianças? Ficou assim, surpreso, tá bom? Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. O que é aflito, crianças? Aflito é preocupado, tá bom? Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Lembra que eu falei? Pai, aqui Jesus está se referindo a Deus, tá, crianças? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Ou seja, José e Maria não entenderam na hora o que Jesus estava falando, tá? Então, voltou com eles para Nazaré e era obediente. Sua mãe, Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, tá? Ou seja, crianças, é muito importante tudo que nós lermos na Bíblia levarmos para a nossa vida. Porque quando nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Cristo. E aqui é a palavra de Cristo, tá? Então, uma coisa muito importante que eu tinha que mostrar para vocês hoje é, além da obediência que vocês viram aqui, como Jesus era obediente, em nenhum momento Jesus respondeu Maria e José de forma atravessada. Quando José e Maria falavam com Jesus, Jesus obedecia na mesma hora, tá? E é muito importante. E a sabedoria. Vocês perceberam como Jesus era sábio desde a sua pequena idade. Com 12 anos, Jesus já era muito, muito, muito sábio, tá? Isso é muito importante. E como é que nós vamos adquirir sabedoria? Conversando com pessoas experientes, principalmente pedindo a sabedoria a Deus, buscando sabedoria na palavra de Deus, tá bom? Tudo isso. Agora vamos às perguntas da nossa aula, tá bom? Depois a gente vai mandar para vocês a foto dos exercícios, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente quer saber qual é o tema da nossa lição, tá bom? Eu queria saber também para vocês aonde Jesus ficou quando Maria e José foram embora. Em que lugar Jesus ficou, tá? O que é templo? A tia falou isso no vídeo também, tá? Eu quero saber o que era comemorado a Páscoa. Qual era o que significava a Páscoa, tá? Qual foi o livro da Bíblia que nós lemos, né? Que tava a nossa liçãozinha. E deixa eu ver. Com quem Jesus estava no templo?
Jesus não ficou no templo sozinho. Jesus ficou com algumas pessoas. E qual era o nomezinho que essas pessoas recebiam, tá bom? Por hoje é isso, tá? Um beijo. Vamos orar para terminar e agradecer a Deus por esse momento que nós passamos aprendendo sobre a palavra dele, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mostrar como a sua palavra é maravilhosa para a nossa vida. Senhor, que nós possamos, Pai, seguir os seus passos, Deus, que nós possamos, Senhor, viver a sua palavra com alegria. Senhor, nos dê um dia maravilhoso, Senhor, ao lado da nossa família, ao lado de pessoas que amamos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que vai assistir essa aula. Abençoa os nossos coleguinhas de classe, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que estão assistindo outras aulas, Senhor, e aprendendo cada vez mais, Senhor. Crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento para a glória do Teu nome, Pai amado. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Tenham um domingo maravilhoso na presença de Deus. Lembre, a tia ama cada um de vocês, tá bom? Um beijo, tchau!